Olá, turma! Pessoal, como eu falei ontem para vocês, o nosso conteúdo de Geografia do livro 1 está encerrado. Nós estudamos sobre a população brasileira nesse nosso último capítulo e hoje teremos uma revisão. Tentarei ser o mais breve possível e objetivo na fala. Então, vamos lá. A população de um país, ela aumenta ou eventualmente diminui devido a dois processos. O processo de entrada ou saída de imigrantes. Então, a diferença entre o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem. É claro que se entra muita pessoa no país, a população desse país irá aumentar bastante. E se sai muita gente, irá diminuir. E também o crescimento natural, que é a diferença entre os nascidos e os óbitos. Então, se nasce muita gente e morre pouca gente, a população irá ter um aumento significativo. E se o processo for o oposto, haverá uma diminuição. Olha só, pessoal, os dados dos últimos recenseamentos dizem que no Brasil o número de habitantes cresceu 1,17% ao ano nos últimos anos, de 2000 a 2010, né? Que foram os dois últimos recenseamentos. Então, a gente vai ver que essa população do Brasil aumentou, vem crescendo esse 1,17% ao ano. Mas se a gente comparar os números mais antigos, e vamos fazer esse comparativo, a gente vai ver que esse crescimento vem diminuindo se comparado aos anos anteriores. Então, vamos lá. A gente observa aí a tabela que eu já mostrei para vocês e já conversei sobre ela. O crescimento em 1950 era de 2,39%. E se comparado ao mais atual, que é o de 2010, a gente vê que houve uma queda significativa. Então, isso é devido àqueles dois fatores que a gente viu anteriormente, que é tanto a questão da entrada e saída dos imigrantes e imigrantes, como também a diferença entre os nascidos e os óbitos, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Vimos também, pessoal, que a densidade demográfica do país, que a população do país, aliás, ela está mal distribuída no território, sendo principalmente estando principalmente localizada na faixa litorânea, na região mais próxima ao litoral. Isso se deve a diversos fatores, principalmente já é uma marca do Brasil desde o período da colonização. Então, os portugueses chegaram, se instalaram no litoral e com o passar do tempo, com a necessidade da exploração do ouro e também a exploração territorial, foram se dispersando para o centro do país, porém, percebemos que até hoje a população tem uma concentração maior na área, na faixa litorânea. Dizemos que a densidade demográfica dessa faixa litorânea, ela é alta, enquanto a densidade demográfica da região central do país é baixa. Também é correto afirmar que Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Populoso porque tem muita gente, é o quinto maior país em população, porém não é povoado porque esse povo está mal distribuído, a população está mal distribuída, e a gente chama de povoado quando a população está bem distribuída em todo o território nacional. Então temos aqui o crescimento vegetativo. A gente viu lá que o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, observem o crescimento vegetativo nos anos de 1944 1940 a 1950. Então, essa taxa de natalidade, a taxa de natalidade era de 44,4 por mil, a taxa de mortalidade era 20,9 por mil, e o crescimento natural, a diferença entre essas duas taxas, era de 2,35%. Então, pessoal, isso veio mudando. Observem a queda na taxa de natalidade. Vamos olhar só a taxa de natalidade e vejam a queda. Deixa eu tentar voltar aqui, pessoal. Pronto. Então, vejamos aqui. Olha só, vamos observar essa linha. Então, olha aqui, 44, 43,2 por mil. 38,7 por mil, 33, 26,8, 24,1, 18. Olha só, foi caindo. E isso também aconteceu
na taxa de mortalidade. Só que na taxa de mortalidade, a queda foi maior e começou a cair primeiro. Então, houve uma queda maior, mais significativa na taxa de mortalidade que na taxa de natalidade. É o que a gente chama, pessoal, de transição demográfica. Então, vamos lá. A transição demográfica, ela é essa diferença, é um período em que o país passou por um processo onde a taxa de mortalidade ela reduziu e a taxa de natalidade se manteve. Depois essa taxa de natalidade caiu. Então esse período a gente chama de transição demográfica. Eu expliquei isso para vocês. Então a transição demográfica é primeiro a queda na taxa de natalidade, depois a queda na taxa de mortalidade, havendo assim um equilíbrio entre elas duas. Então houve um equilíbrio entre essas duas taxas. Pessoal, caiu também no Brasil a taxa de fecundidade. Então, a mulher passou a ter menos filhos. E isso a gente observa, eu acredito que eu comentei na sala de vocês, observar a avó, quantos filhos a avó teve, quantos filhos a mãe teve, e em um pensamento de futuro, quantos filhos a gente pretende ter. Então, isso significa um declínio dessa natalidade. Há uma modificação na taxa de fecundidade por mulher. A verdade, turma, é que a mulher quer cada vez menos ter filho. E isso também se deve a diversos fatores. A mulher foi inserida no mercado de trabalho. Hoje em dia, a mulher é dona de si e não quer mais viver submissa a uma vida. Isso é um dos fatores. Não quer mais viver submissa a uma vida vamos dizer que dona de casa, simplesmente ser esposa e cuidadora das crianças. Então, hoje, a mulher, por mais difícil que seja esse fato de ser inserida no mercado de trabalho, mas já houve um avanço também muito grande se comparado a anos anteriores. Então, estrutura da população por idade e por sexo. A gente vê que por idade e por sexo, nós mulheres, nós somos mais da metade da população. Então, vamos analisar aqui a questão da idade da nossa população. Hoje, o Brasil, ele praticamente completou a sua transição de um país jovem para um país maduro. E a gente analisa isso e consegue perceber isso observando a pirâmide etária. Pirâmide etária do Brasil. A gente tem uma pirâmide etária, a primeira de 1980, a segunda de 2000, a terceira de 2010. A primeira pirâmide, ela apresenta uma base bem larga e aí vai reduzindo quando chega no corpo. E aqui a gente percebe que o número de idosos é bem menor e isso se deve a diversos fatores também, qual, por exemplo, não há um incentivo. A mulher, nesse período, ela ainda dependia muito do homem, ela ainda era submissa, e aí, com isso, a mulher ela se dedicava aos afazeres domésticos e acabava tendo muitos filhos. Não havia um programa de controle de natalidade, só que também não tinha cuidados suficientes para essa criança. O que acontecia? Morria, não chegando à fase adulta. Então, muitas dessas crianças morriam. Certa gente percebe que aqui, observem aqui, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. O número de crianças de 0 a 4 tinha uma queda, se comparado aos de 5 a 9. E aí ia caindo, por quê? Saúde não era o suficiente, não era, vamos dizer que eficaz. Saúde e vários outros fatores, saneamento, enfim. Aí tinham também uma diminuição aqui no corpo dessa pirâmide, né, na PEA, na PEA, População Economicamente Ativa. E quando chegamos à fase adulta também, aos idosos, aliás, era um número bem reduzido. Então, em 2000, a configuração dessa pirâmide começou a mudar
E se a gente observar em 2010, olha só a diferença, olha a redução na base da pirâmide. Então, isso é bem interessante, isso significa dizer que está havendo uma estruturação, e aí a gente lembra da transição demográfica que o Brasil ainda está se estruturando, né? Então, vejamos aqui, pessoal, nós temos aqui uma projeção para 2050. Então, a primeira pirâmide é aquela de, claro que com algumas modificações, mas é a de 1980, a de 2010, que já apresenta uma base bem mais estreita, e 2050, olha só, pessoal. Olha só a diferença em 2050, uma base bem estreita, uma população economicamente ativa bem maior e aqui uma expectativa de vida bem bacana. E olha só nós mulheres como estamos nos destacando aqui, gente. Então vamos ver o que é, por que a mulher se destaca tanto. Mais mulheres que homens. Então eu já comecei, me adiantei lá atrás a falar sobre isso. Então nós somos 51% da população. E por quê? Nós vivemos aqui, como diz aqui embaixo, a mulher vive cerca de 4 anos a mais em relação aos homens. Por que nós vivemos 4 anos a mais? Nós não somos submetidos a tantos trabalhos pesados como os homens, nós nos cuidamos mais, nós temos uma preocupação maior em ir ao médico, em tomar a medicação que o médico sugere, enfim, são diversos fatores. Gente, esses dados são do último censo, do censo de 2010. Então, olha só, mas infelizmente ainda sofremos com o desemprego, ainda nos falta oportunidade de trabalho. E por quê? Geralmente, já por conta dessa, vamos dizer aqui, dessa ideia fixa de que mulher não pode ter essa autonomia como os homens, então acaba que nós mulheres sofremos com isso e nos sujeitamos a situações, vamos dizer que desfavoráveis. Por quê? A mulher, então pessoal, nós mulheres, nós nos sujeitamos a trabalhos, vamos dizer que uma jornada tão longa quanto as dos homens e por um preço, por um salário, um salário reduzido. Então, gente, infelizmente, muitas mulheres estão sendo empregadas justamente por esse motivo, porque pode receber um salário mais baixo que o do homem e cumprir uma jornada de trabalho igual, com uma exigência intelectual igual. Então, infelizmente, ainda há um preconceito com relação à mulher no mercado de trabalho. Etnias, as etnias que compõem o nosso país. Nós somos um povo de muitas etnias. Então, a população brasileira foi constituída ao longo de 5 séculos por 3 principais grupos étnicos. Isso aqui eu falei na aula passada para vocês. Os indígenas, que eram os que já estavam aqui, e os negros africanos, que foram trazidos pelos brancos europeus. Então, gente, a mistura de raça, essa mistura, a esse cruzamento das etnias, dá-se o nome de miscigenação. E aí, a partir do momento em que houve essa miscigenação, surgiram os pardos. Os pardos podem ser brancos com negros, que formam os mulatos, brancos com indígenas, que formam os caboclos ou mamelucos, e os indígenas com negros, que formam os cafusos. E aí, claro que já existe uma mistura muito grande entre mulato e caboclo e mulato, enfim. Hoje não dá mais para distinguir de qual grupo étnico exatamente cada um de nós faz parte, porque nós somos a miscigenação. Bom, pessoal, é só a revisão. Eu peguei os pontos principais, aqueles pontos que vocês não podem, não devem, não vão esquecer nunca mais, porque é conhecimento para a vida. E resumi nesse vídeo para vocês, tá bem? Então, pessoal, estuda, meu povo, estuda que tá vindo aí a atividade avaliativa. Infelizmente eu não tinha foto com todos, mas resolvi pegar essas fotos lindas de alguns anos atrás. Gente, eu amo vocês, estou com muita saudade
e até nossa próxima aula. E bom desempenho na atividade avaliativa. Tá bom? Beijo.